ranger da madeira velha sob seus pés descalços, o cheiro de suor, terra e medo. Imagine-se ali, não há moedas tilintando em suas mãos, nenhum pedaço de terra para chamar de seu. Sua única posse é o corpo, forte o suficiente para arrastar, empurrar, cavar. Este não é um conto de heroísmo nem uma fábula antiga. É o eco frio de milhões de vidas que, sem dinheiro, dependiam de cada nascer do sol para provar seu valor. Elas viviam na beira do abismo, um passo em falso, e tudo desapareceria. Você está pronto para sentir o peso dessa existência? Nos próximos minutos, não vamos apenas contar uma história. Vamos mergulhar na pele de quem, na antiguidade, não tinha nada além do próprio fôlego. Sem a segurança de um tostão, cada dia era uma batalha pela sobrevivência. Esqueça as imagens douradas dos filmes. A realidade era muito mais áspera. E sem dinheiro, o fio que te prendia à vida era tênue, quase invisível. Moedas, ausentes, o vazio nos bolsos antigos. Você acorda com o sol ardente na face. Não há camas macias, apenas um chão de terra batida. Ou, se tiver sorte, um fardo de palha roubado. A fome é uma pontada constante, um companheiro indesejável. Mas o que significa não ter moedas numa sociedade onde as primeiras já começavam a circular? Não é apenas a falta de poder de compra, é a ausência de voz, de escolha. É ser um fantasma em meio a homens e mulheres com seus pequenos tesouros de cobre ou prata. Sem moedas, você era invisível para o mercador de grãos, para o oleiro, para qualquer um que buscasse lucro. Seu valor era medido em força bruta, em favores que você podia prestar. A moeda, ainda que incipiente, já era o sangue que movia as cidades. Sem ela, você era uma anomalia, um elo fraco na cadeia social. Cada dia era uma negociação silenciosa pela existência. E essa negociação começava logo cedo, antes mesmo da luz dourada alcançar os mercados. A dança da sobrevivência, trocas, favores e dívidas. Imagine o mercado, o burburinho de vozes, o cheiro de especiarias e animais. Você não está ali para comprar, está para observar, para implorar, para oferecer. Sua moeda é o trabalho, uma jora de trabalho pesado por um punhado de lentilhas, um dia inteiro carregando pedras por um lugar seco para dormir. Essa era a dança da sobrevivência, trocas diretas. E se faltasse o que trocar, restavam os favores. Os favores criavam redes invisíveis de dependência, uma promessa aqui, uma ajuda ali, mas era uma faca de dois gumes. Cada favor recebido era uma dívida contraída, uma amarra invisível que te prendia a outra pessoa. E a pior das dívidas, na antiguidade, não era de dinheiro, mas de liberdade. A servidão por dívida era uma sombra constante, uma colheita ruim, uma doença inesperada, e você se via acorrentado, não por grilhões de ferro, mas pela necessidade brutal de um prato de comida. Se você está sentindo o aperto dessa realidade, imagine viver isso todo santo dia. Corpo como ferramenta, o grito do trabalho braçal. Seu corpo era sua única ferramenta, sua única garantia. Desde o raiar do sol até o crepúsculo, o músculo se esticava, a pele se abria, o suor escorria. Construir estradas, levantar templos, arar a terra dos ricos. Trabalho braçal extremo, a dor muscular era crônica, o cansaço era a sua sombra. Não havia folgas, nem direito a descanso. A natureza não esperava, e os senhores menos ainda. A vida sem dinheiro era uma maratona de esforço físico contínuo. Não era uma escolha, era a única porta aberta para a sobrevivência. E mesmo assim, a recompensa era mínima, o suficiente para não morrer de fome hoje, mas sem qualquer certeza do amanhã. É um mundo onde o corpo é esgotado, onde a juventude se esvai rapidamente sob o peso de tarefas intermináveis. Era assim que muitos marcavam sua breve passagem pela história. Um grito silencioso de trabalho e cansaço, fome, insegurança e a terra inóspita. A fome não era um luxo da espera, era uma dor que rasgava as entranhas, uma fraqueza que roubava a pouca energia. E a insegurança era a sua mais fiel companheira.
Não ter um teto fixo, uma casa para se abrigar, significava estar à mercê dos elementos, do frio cortante, da chuva torrencial, do calor sufocante. Dormir sob um céu estrelado podia ser belo na poesia, mas na realidade antiga era apenas mais uma noite de vulnerabilidade. Para aqueles sem dinheiro, a terra inóspita era o lar. Campos abertos, ruínas, becos escuros. Cada amanhecer trazia a mesma pergunta: onde conseguir alimento? Onde encontrar refúgio? A comida era escassa e a higiene um privilégio. Doenças eram uma ameaça constante e, sem recursos, uma simples febre podia ser uma sentença de morte. A vida era um fio e a antiguidade, para quem não tinha dinheiro, era um constante teste de resistência. Se esses detalhes te prendem, você vai querer ver onde mais essa jornada nos leva. Sombras da sociedade, escravidão e marginalização. Viver sem dinheiro, muitas vezes, significava viver na sombra. A linha entre a pobreza extrema e a escravidão era assustadoramente tênue. A servidão por dívida não era incomum. Um mau ano, uma colheita perdida, e pais vendiam filhos ou a si mesmos para garantir a sobrevivência. Era uma forma de pagamento brutal, uma troca da liberdade por um prato de comida e um teto. Nas cidades, aqueles sem recursos eram marginalizados, vistos como párias. Mendigos, desocupados, a ralé da sociedade. Sua existência era um lembrete constante da fragilidade da vida. Ninguém os via, ninguém os ouvia, a menos que precisassem de sua força de trabalho ou de sua submissão. Sem dinheiro, você não tinha escolhas, apenas direções impostas. E para muitos, era assim que se desaparecia da história, sem nome, sem rastro, apenas mais um corpo na multidão anônima da antiguidade. Paisagens da pobreza, cidades, campos e portos. A experiência de não ter dinheiro variava com a paisagem. Nas cidades, a pobreza era visível, mas a esperança de um trabalho temporário pulsava mais forte. Havia mais pessoas, mais oportunidades fugazes. Você podia mendigar nos mercados, carregar mercadorias nos portos, limpar as ruas, mas a competição era feroz. No campo, a vulnerabilidade era diferente. Longe dos olhos da cidade, a dependência do latifundiário era quase absoluta. Você trabalhava a terra, entregava a maior parte da colheita e, com sorte, sobrava o suficiente para não morrer. Nos portos, o perigo era constante. Trabalho pesado, brigas, doenças trazidas pelos navios. Mas o mar trazia também a promessa de fugir, de um novo começo, ainda que incerto. Cada cenário, uma nuance diferente da mesma realidade, a luta diária pela sobrevivência sem as amarras da moeda. Dilemas reais, humilhação, instabilidade e medo. A humilhação era um fardo diário. Ser ignorado, empurrado, tratado como menos que humano. A cada olhar de desprezo, uma facada na dignidade. A instabilidade era a única constante. Nunca saber onde dormiria, o que comeria, se o dia seguinte traria trabalho ou mais fome. O medo era um companheiro fiel, sussurrando sobre a doença, a violência, a exploração. Viver sem dinheiro era viver sob uma nuvem de incerteza, onde cada dia era uma aposta. A exploração era sistêmica. Os ricos ficavam mais ricos com o suor dos pobres. A invisibilidade social era o preço de não ter recursos. O pior não era apenas a fome, mas a constante sensação de não ser ninguém, de não importar. Era a ausência de futuro, a inexistência de planos, a vida reduzida ao agora e a luta por mais um agora. Um teste de resiliência, o passado sem ilusões. Este mergulho na vida sem dinheiro na antiguidade não é para romantizar a pobreza, mas para despir o passado de suas ilusões. Não há nobreza no sofrimento, não há poesia na fome. Há apenas a resiliência brutal de seres humanos que, contra todas as adversidades, encontravam maneiras de seguir em frente, em favores, em trocas, em simples atos de humanidade que, por vezes, surgiam no meio da desolação. O passado, para a vasta maioria, não era uma vida de luxo ou de glória.
Era um teste diário de resistência, um lembrete constante de como a sociedade era estratificada e de como a falta de dinheiro não era apenas pobreza, mas uma condição de risco constante. Era a linha tênue entre a vida e a morte, entre a liberdade e a servidão, entre o ser e o nada. Quem gosta desse tipo de história, que mostra a verdade crua, costuma se perguntar: você conseguiria viver sem dinheiro hoje? O eco que permanece, o legado da vulnerabilidade. A brisa fria da noite ainda carrega o sussurro daqueles que viveram e morreram sem jamais ter tocado uma moeda. O cheiro de fumaça de fogueiras distantes. O ranger de rodas de carroças que levavam suas escassas posses ou o que restava delas. A antiguidade sem dinheiro não era uma história de pobreza, mas uma condição existencial. Uma vida à mercê onde a vulnerabilidade era a única herança, onde o corpo, exausto, era a única propriedade. Essa jornada pelas sombras de um tempo distante nos lembra que o dinheiro, em sua essência, sempre foi mais do que metal. É segurança, é escolha, é voz, é a barreira frágil entre a dignidade e a desolação. E assim, o ciclo se fecha. Se essa imersão na crueza do passado tocou você, convido-o a se juntar à nossa tribo de exploradores de histórias. Inscreva-se no canal O Viajante Dorminhoco. Deixe seu like e nos diga nos comentários: você imaginava que viver sem dinheiro na antiguidade era tão brutalmente real?